Ei, você! Ei! Ei, você! Eu? Sim, você! Artista que não tem muito networking, tá doido pra entrar no mercado de trabalho, mas não tem um portfólio bom? Você mesmo! Como você sabe disso? Eu estou aqui para solucionar todos os seus problemas! Comprando o meu curso pela bagatela de R$10.000! Mais 10 meses de ansiedade, você vai finalmente conseguir produzir o seu portfólio! Uma das dicas imperdíveis é se comparar com artistas empregados na sua área, o que são poucos, e ser hiper perfeccionista. Você não pode perder essa grande oportunidade. Eu acho que eu vou tentar seguir as dicas desse livro mesmo. Oi, meu nome é Clara. Um tempo atrás eu vi esse livro aqui, Sua Carreira na Animação. É um livro que basicamente dá algumas dicas para pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho da animação. E apesar do autor ser um autor americano e as experiências que ele descreve nesse livro sejam completamente diferentes da realidade de um artista brasileiro, eu consegui aproveitar algumas dicas e entender melhor como funciona o mercado de animação internacional. Eu me formei na metade de 2025 e até agora, no início de 2026, eu ainda não tinha começado esse processo de procurar emprego em estúdios de animação. E uma das razões para isso é que eu ainda não tinha conseguido montar um bom portfólio. Para quem não sabe, portfólio é basicamente a amostra de um trabalho de um artista para apresentar seu trabalho para possíveis clientes. Por algum motivo, eu sempre fico muito ansiosa na hora de pensar em montar meu portfólio, tanto que o que eu tinha até o início desse ano nem tinha meus melhores trabalhos nele, ou seja, estava totalmente desatualizado. E como eu nunca sei por onde começar, eu resolvi fazer esse vídeo para ser uma desculpa para eu fazer meu portfólio. E eu vou usar esse livro aqui como um guia. Mas você deve estar se perguntando, por que eu vou usar esse livro como base se eu acabei de falar que ele não representa bem a realidade de um brasileiro? É porque em alguns capítulos o autor faz sugestão do que não deve faltar no seu portfólio, seja ele de animação, storyboard ou design de personagem. Eu quero fazer um portfólio de animação e storyboard, então vamos lá ver o que o autor coloca como sugestão para essas áreas. Na animação, a gente precisa de ter algo que se chama demo reel, que seria basicamente um vídeo compilando todas essas animações que você quer apresentar. Então ele coloca que é interessante ter uma boa variação de estilos, ter ciclos de caminhada tanto de personagens bípedes quanto de personagens quadrúpedes, cenas de animação com lip sync, e também coloca como uma regra geral que o demo reel não deve passar de 2 minutos e não ter músicas irritantes. Eu já tenho algumas coisas que eu posso colocar, mas seguindo direitinho esses tópicos eu preciso de criar algumas coisas novas. Para o portfólio de storyboard ele dá algumas dicas, mas teve duas que chamaram mais minha atenção, que seria colocar arte sequencial e colocar desenho vivo, que seria basicamente o desenho de observação. E também eu preciso fazer mais duas coisas. Primeiro, eu tenho que refazer a introdução do meu demo reel, porque a atual tá muito feia. Eu tive que fazer com pressa, por isso que não ficou tão bom assim. E segundo, montar um site e colocar tudo dentro dele. No final, a lista ficou bem maior do que eu imaginava. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a intro nova do meu demo reel. Para a animaçãozinha que eu vou fazer para introduzir meu demo reel, eu fiz duas thumbnails com ideias diferentes, mas elas eram basicamente parecidas. A primeira era uma fadinha organizando flores e ela depois pegava a câmera para mostrar o que ela estava fazendo. E aí estaria escrito, né, demo reel, claro, Benfica. A segunda foi a que eu segui, que seria eu mesma desenhando na minha mesa digitalizadora. E aí tem esse mesmo esquema, eu pego a câmera e mostro o que eu estou escrevendo. O design de personagem foi bem simples. Se você viu meu vídeo antigo de fazendo uma trend no TikTok, o design ficou bem parecidinho. Com as thumbnails prontas, eu já vou fazendo o storyboard. E aí, dentro do storyboard, eu posso ir testando as poses, o movimento de câmera e o ângulo da animação.
vocês podem ver que a ideia é relativamente simples. Eu acho que a parte mais legal e ao mesmo tempo mais desafiadora vai ser animar o cenário. Isso acontece porque a personagem pega a câmera e levanta ela, mudando o ângulo da cena. E para isso funcionar, a gente precisa animar o cenário que fica atrás dela para essa mudança de ângulo realmente fazer sentido. Mas antes de eu poder fazer isso, eu preciso começar com a animação da personagem. Uma coisa que eu sempre esqueço de explicar, que vocês devem estar vendo agora na tela, seria por que tem 3 linhas de cores diferentes. Tem a linha preta, a vermelha e a verde. Isso nos aplicativos de animação quer dizer o seguinte: o em preto seria o frame que eu estou desenhando no momento, enquanto o vermelho seria o frame anterior que eu fiz e o verde o que eu fiz na frente. Pro cleanup dessa cena, eu fiz uma escolha diferente do que eu faço geralmente. Geralmente eu utilizo linhas vetoriais para fazer o cleanup, mas no caso dessa cena, como eu queria essa estética mais tradicional, eu utilizei um brush que parecia um lápis. Eu acho que ficou bem bonito e eu gostei bastante do processo de cleanup dessa cena. Agora eu tô fazendo o cleanup do cenário. Como eu disse anteriormente, essa seria uma parte relativamente difícil, então por isso eu simplifiquei bastante o cenário. Mas eu acho que deu super certo. Se você tem alguma sugestão de como eu poderia ter feito isso melhor, por favor, deixe nos comentários. Mas eu fiquei satisfeita com o resultado que eu consegui. Nessa viradinha final, acho que foi o cenário mais interessante, porque eu fiz tudo junto e aí, pra fazer o movimento, eu só mexi na câmera. Assim que eu finalizei a animação, eu voltei e fiz algumas thumbnails para testar cores. Como eu não tenho muita confiança em escolher cor, eu acabei pegando algumas artes para usar de referência. E aí eu escolhi essa no topo da direita, que eu achei que as cores ficaram bem agradáveis e relativamente neutras. Agora que eu já defini as cores, eu montei uma textura para cada cor. E por que eu fiz isso? Basicamente, eu vou fazer uma textura como se a cor tivesse sido pintada com aquarela e colocar isso na hora de colorir os frames. E eu achei que o resultado ficou bem legal, ficou realmente parecendo um desenho mais tradicional. Depois que eu acabei de colorir, eu fiz a pós-produção no After Effects. A pós-produção dessa ceninha foi bem simples, eu só coloquei alguns efeitos de luz por cima e também uma textura de papel para novamente trazer essa ideia do desenho tradicional de aquarela. E assim que ficou a minha nova intro do meu demo reel. Com a intro pronta, eu posso riscar ela da minha lista e começar o próximo tópico, que vai ser organizar meus storyboards. Esse storyboard especificamente, o nome dele é Romântica. Eu desenvolvi ele no Story Curso do Guto Bicalho. Eu aproveitei muito esse curso, eu adorei ele, faria novamente. A proposta desse exercício era fazer uma cena em que tinha um amanhecer ou um entardecer.
E aí eu pensei, por que não incluir os dois, só que de maneiras totalmente diferentes? Também tem uma inspiração óbvia de The Sims, então eu realmente me diverti muito fazendo esse storyboard. Quando eu entreguei esse exercício, as artes estavam legais, mas eu acho que para colocar no meu portfólio seria mais interessante eu deixar elas mais limpas e mais bonitas mesmo. E esse é o resultado final do storyboard Romântica. E aqui tá a comparação lado a lado da primeira versão do animático e a versão final. Dá pra ver que a diferença de finalização tá bem grande assim. Eu até adicionei uma cena nova na praia. E aqui pra mostrar pra vocês eu dei uma aceleradinha porque senão ia ficar muito longo. E depois eu organizei o animático em arte sequencial para colocar no portfólio em conjunto, né, com o vídeo. O outro storyboard que eu fiz, eu dei o nome dele de Uma Luta Mágica. Na aula, basicamente, a gente precisava escolher uma música e fazer um storyboard em cima dele. Mas como eu não posso colocar a música aqui, vocês podem entrar lá no site e ver que a versão do site tá com música. Eu escolhi a música The Code do Paramore. Eu achei que ficou super legal. A ideia desse projeto foi como se tivesse duas equipes batalhando até a morte, mas no final só sobraram as personagens suporte, fadinhas. E aí eu fiquei pensando como que elas lutariam a partir daí. Se você quiser ver a versão completa com a música, é só entrar lá no site que vai estar na aba de storyboards. Então agora podemos cortar mais um item da nossa lista e partir para o próximo. Para a parte do lip sync, eu escolhi fazer um lip sync em inglês, para deixar o meu portfólio mais internacional. Eu fiquei muito tempo procurando um áudio, eu olhei séries, áudios do TikTok, no Instagram, mas depois eu acabei encontrando esse site que se chama 11 Segundos, e pelo que eu entendi é basicamente um fórum de animação, que todo mês eles postam um áudio de algum filme que dura 11 segundos, e aí eles fazem uma competição e que os animadores têm que pegar esse áudio e animar em cima dele. Então primeiro eu fiz uma referência minha gravada com o movimento principal do personagem, já que eu queria que o movimento ficasse bem natural. Então é por isso que vocês estão vendo que nessa camada do fundo tem um vídeo meu. Então depois de rabiscar por cima assim do vídeo, só para ter uma ideia do movimento, eu já comecei um segundo rascunho colocando o personagem mais dentro do design que eu criei para ele. E aí, para fazer o lip sync mesmo, a gente vai marcando quais frames seriam as sílabas tônicas, que seriam as poses-chave. E aí depois eu fui animando mesmo, foi super tranquilo. Então nessa animação eu tenho dois personagens, esse homem aí que vocês viram que eu tava desenhando mais cedo, e esse robozinho que foi super fofinho e super fácil de fazer. I just don't think you can handle it. I mean, because you're not a real person. Not real? Well, I don't mean to insult you. Olhando essa animação novamente, eu já sinto que eu poderia melhorar ela de várias formas, mas a gente tem que seguir pro próximo tópico e riscar lip sync da lista.
A próxima coisa que eu comecei a fazer foi o ciclo de caminhada, mas por mais que eu já tenha feito vários ciclos, esse especificamente não estava dando certo. Minha ideia inicial era fazer essa animação somente com um gatinho. Olá pessoal, estou aqui tentando completar meu portfólio com o Walking Cycle, nem sei se eu vou colocar o processo porque não é que não ficou bom, é porque ficou muito ruim mesmo. Eu não sei se eu vou mostrar, mas Então eu fiquei pensando, já que eu vou ter que refazer esse Walking Cycle do gatinho, por que não fazer o Walking Cycle do humano e do animal juntos? Porque inicialmente eu ia fazer eles separados, mas por que não fazer eles numa mesma cena? Pensando assim em duplas com humanos e animais que são bem famosas, eu lembrei da bruxinha do gatinho preto e vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Então, vamos lá! Bastante dessa decisão que eu fiz de fazer a mesma cena com o ciclo de caminhada do quadrúpede e do bípede. Eu acho que deixou a cena mais completa. Sobre o design de personagem da bruxinha, eu fiz algo bem simples e bem rapidinho. E aí eu foquei mais nessa animação de caminhada mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade, de fazer o ciclo do gato, mas eu acho que eu tava complicando muito e depois que eu simplifiquei, que eu procurei mais referências de gatinhos andando, aí foi pra frente, começou a dar certo. Então essa foi a primeira versão que saiu do ciclo dos dois juntos. Você pode ver que na animação do gatinho tá bem simples, eu só tava testando o time de como que ele ia se mexer. E aí pra simplificar eu coloquei só um círculo mesmo. E assim como na animação do lip sync, eu não quis fazer algo super finalizado, então depois que eu finalizei o rascunho, eu só voltei e fiz um tie-down e coloquei alguns detalhes a mais. E esse foi o resultado final do ciclo de caminhada que eu fiz. Agora só vai faltar os rascunhos de figuras humanas e de animais para terminar o portfólio. Inicialmente eu tentei fazer tudo no meio digital, mas pelo menos para mim eu não consigo ter uma grande fluidez no meio digital quanto eu teria usando papel e um lápis. E nesse tipo de rascunho, nesse tipo de arte, é preciso ter muita fluidez para o desenho ficar bem bonito. Então, vamos lá fazer os rascunhos. Para pegar as referências de pose, eu usei um site que se chama Line of Action. Ele é bem famoso para fazer esse tipo de exercício, você consegue cronometrar o tempo que você vai ficar em cada pose, e foi isso que eu fiz. Agora sobre o site. Como eu disse, eu queria fazer um site gratuito, então eu acabei optando pelo site Wix. Eu não sei se esse site é a melhor opção para fazer portfólio, então se vocês conhecerem algum lugar melhor, deixem aí nos comentários. Eu me estressei um pouco, pra falar a verdade, porque a última vez que eu mexi com essas coisas de site foi editando um URL do meu Tumblr em 2015, mas tipo assim, ficou bonitinho, deu pro gasto. Com meu portfólio pronto, eu já comecei a enviar para os estúdios de animação e jogos. Mais precisamente, eu me candidatei para 40 vagas em menos de um mês. Então, toda vaga que estava aberta, eu acho que eu me candidatei. E até agora eu não tive nenhum resultado, a não ser dos e-mails me rejeitando. Mas conversando com meus colegas da área, eu sei que isso é algo super comum. Não só na animação, mas possivelmente em várias áreas. Se você é um animador recém-formado assim como eu, é completamente normal sentir essa angústia e ansiedade nessa etapa. Você não está sozinho. E se você trabalha em algum estúdio de animação e está procurando um novo animador,